Olá, povo católico, vamos falar aqui da vida do grande santo, que é o Santo Agostinho, cuja data de comemoração, a geográfica, é do dia 28 de agosto. A grande vida de Santo Agostinho nos é revelada em documentos de riqueza incomparável e sem grande caráter dos tempos antigos. Temos informações comparáveis nas próprias obras do autor, do próprio santo, como confissões que relatam a comovente história de sua alma, as retratações que dão a história de sua mente e a vida de Agostinho, escrita por seu amigo Possídio, contando sobre o apostolado do santo. Nos limitaremos a esboçar os 3 grandes períodos de sua vida: o retorno gradual do jovem viajante à fé, o desenvolvimento doutrinário do filósofo cristão até a época de seu episcopado e o pleno desenvolvimento de suas atividades no trono episcopal de Hipona. Primeira parte, do nascimento à conversão, que foi do ano de 354 que ele nasceu, ao 386, o ano de sua conversão. Nasceu em Tagaste, em 13 de novembro do ano de 354. Tagaste, que hoje é a cidade de Souk-Aras. Era naquela época uma pequena cidade livre da proconsular Numíbia, que havia sido recentemente convertida do donatismo. O donatismo era uma heresia que reinava ali naquela época, que predominava ali entre uma boa parte dos católicos. Embora eminentemente respeitável, sua família não era rica e seu pai, cujo nome era Patrício, ainda era pagão. No entanto, as admiráveis virtudes que fizeram de Mônica, mãe de Agostinho, o ideal das mães cristãs, finalmente trouxeram o marido à graça do batismo e de uma morte santa por volta do ano de 371. Agostinho recebeu uma educação cristã. Sua mãe o assinalou com a cruz e o matriculou entre os catecúmenos. Certa vez, quando muito doente, ele pediu o batismo, mas, logo que o perigo passou, ele deixou de receber os sacramentos, cedendo assim ao deplorável costume dos tempos. Ou seja, Santo Agostinho ele teve um período de vida assim muito parecido com alguns outros santos, que ele teve uma educação cristã, mas ali cedeu às tentações do mundo, e se afastou da igreja e da vida religiosa. É que ele diz, que ele adoeceu e pediu o batismo, É aquele medo que antigamente as pessoas elas não se batizavam muito antes, elas deixavam para se batizar ali quando tivesse na certeza da fé. Então ele, diante de uma doença, ele pediu o batismo, mas assim que a doença passou, ele voltou ali a ter uma vida pagã e não se batizou. Sua associação com homens de oração deixou 3 grandes ideias profundamente gravadas em sua alma. Ou seja, naquele período ali que ele começou a ter uma vida religiosa, ele participou desse grupo de homens de oração, que mesmo ele, quando ele se afastou da igreja, 3 grandes ideias ficaram gravadas, 3 grandes aprendizados do grupo de oração ficou gravado em sua alma: a divina providência, a vida futura com terríveis sanções e, acima de tudo, Cristo o Salvador. E Santo Agostinho ele dizia: desde a minha tenra infância eu havia sugado com o leite da minha mãe aquele nome do meu Salvador, teu Filho. Guardei-o nos recessos do meu coração, e tudo o que se apresentava a mim sem esse nome divino, embora pudesse ser elegante, bem escrito e até repleto de verdade, não me levou de todo embora. Isso ele fala no livro Confissões, que ele quer dizer que mesmo o período que ele ficou afastado da fé católica, ele nunca perdeu ali a fé em Jesus Cristo, e um dos motivos é porque
ele nasceu diante de uma grande cristã que era sua mãe, Mônica, a ponto dele dizer que o nome de Jesus Cristo e a crença que Jesus é de fato o Salvador já veio, ele já assimilou essa ideia religiosa já desde ali quando ele bebia ali o leite de sua mãe. Mas uma grande crise intelectual e moral sufocou por algum tempo todos esses sentimentos cristãos. O coração foi o primeiro ponto de ataque. Patrícios, o pai dele, orgulhoso do sucesso de seu filho nas escolas de Tagastes e Madaura, decidiu mandá-lo para Cartago para se preparar para uma carreira forense. Mas infelizmente precisou de vários meses para conseguir os meios necessários, e Agostinho teve que passar seu 16º ano em Tagaste, em uma ociosidade que foi fatal para sua virtude. Olha aí, aos 16 anos de idade, levando uma vida ali ociosa, na espera de ser encaminhado para Cartago, para levar uma vida que o pai queria, né? Uma vida na carreira forense. E ele, nesse período aí de ociosidade e de espera, se entregou ali às paixões, né? E aos prazeres. Entregou-se aos prazeres com toda a veemência de uma natureza ardente. A princípio ele orou, mas sem o desejo sincero de ser ouvido. E quando chegou a Cartago, no final do ano de 370, todas as circunstâncias tendiam a afastá-lo de seu verdadeiro curso. As muitas seduções da grande cidade, né, Cartago, as grandes seduções da grande cidade, que ainda era metade pagã, a cidade ainda não era totalmente católica, a licenciosidade de outros estudantes, aí aquilo que São Paulo diz, né, as más companhias corrompem os bons costumes, a licenciosidade de outros estudantes com quem ele veio ali a conviver, os teatros, a intoxicação de seu sucesso literário e um desejo orgulhoso de ser sempre o primeiro, até mesmo no mal. Olha só, né, como é uma vida muito parecida com as de muitas pessoas, de pessoas comuns. Se entrega às vaidades, aos prazeres da vida, faz amizades licenciosas, amizades que levam para o mau caminho, e a pessoa se vê entregue em uma vida mundana e pagã. Em pouco tempo ele foi obrigado a confessar a Mônica, né, sua mãe, que ele vivia em uma união pecaminosa com uma pessoa que lhe deu um filho. Imagine, para Santa Mônica, a mãe dele, isso era um escândalo, era algo abominável, e de fato é. Ele vivia em uma união, Santo Agostinho, ele vivia em uma união, aquilo que, infelizmente, desgraçadamente, a maioria da sociedade, uma grande parte da nossa sociedade vive, que é o morar junto. Ele vivia junto sem o sacramento do matrimônio com uma mulher, e inclusive dessa união pecaminosa veio um filho, em 372, que ele dizia o filho de seu pecado. Uma união da qual ele só se livrou em Milão depois de 15 anos de sua escravidão, ou seja, ele viveu junto, morou junto de forma amasiada por 15 anos. Mas as pessoas, né, tinham a consciência de que aquilo era uma união pecaminosa, bem diferente de hoje, onde tem gente que frequenta a igreja e nega a fornicação. Vive junto, mora junto, muitos vivem em adultérios, na segunda, terceira, quarta união, e deita e dorme tranquilo como se não existisse pecado. No entanto, pode-se dizer que mesmo em sua queda, Agostinho manteve certa dignidade e sentiu um remorso que lhe honra. Ou seja, ele não, apesar de viver de forma pecaminosa, a consciência acusava Agostinho daquilo ali, e que a partir dos 19 anos ele tinha um desejo genuíno de romper a corrente do pecado. Em 373, uma inclinação inteiramente nova manifestou-se em sua vida, provocada pela leitura do Hortensius, uma obra do escritor Cícero,
de onde ele absorveu o amor à sabedoria que Cícero eloquentemente elogia. Desde então, Agostinho considerou a retórica meramente como uma profissão, ou seja, ele aprendeu retórica através dessa obra de Cícero, mas aquilo ali para ele era um instrumento de trabalho. Seu coração estava na filosofia. Infelizmente, sua fé, assim como sua moral, passaria por uma terrível crise. Nesse mesmo ano de 373, Agostinho e seu amigo Honorato caíram nas armadilhas dos maniqueus, outra heresia. Parece estranho que uma mente tão grande tenha sido vitimada por vaporizações orientais, sintetizado pelo persa Mani, daí o nome maniqueísmo, o nome da heresia maniqueus, maniqueísmo, né? Porque era um persa chamado Mani que aprofundava, né? Era alguma corrente filosófica de influência oriental, em um dualismo grosseiro e material introduzido na África pouco mais de 50 anos antes. O próprio Agostinho nos diz que foi seduzido, olha só como mentes brilhantes, se não tiver o devido cuidado, pode ser seduzido por falsas doutrinas. Aqui fala, o próprio Agostinho diz que foi seduzido pelas promessas de uma filosofia livre e desenfreada da fé. Ou seja, ele se deixou levar por uma filosofia pagã, não porque ele, observe que aqui diz que não que ele acreditasse naquilo, né, mas porque aquilo não colocava na cabeça dele os rigores da fé, os compromissos da fé. Então ele se deixou levar por essa filosofia por ela não ser algo enraizado na fé, onde tem as devidas cobranças, os devidos princípios, a justiça. Era como uma espécie, como muita gente faz hoje, segue uma falsa doutrina porque é mais suave, porque é mais light. O catolicismo não, ele é muito rigoroso, exige demais, eu quero um Deus que se adeque aos meus caprichos. Não quero um Deus rigoroso, eu não quero um Deus que queira de mim perfeição, sejam perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Eu quero um Deus que me deixe ser como eu sou, que me deixe entregue nas minhas paixões, nos meus pecados, aliás, que de preferência nem diga que tenha pecado. E foi o que aconteceu com Agostinho, né? Pelas ostentações dos maniqueus, que afirmavam ter descoberto contradições nas Sagradas Escrituras. Interessante como a história se repete, né? Sempre aparece alguém, né, um grande arqueólogo, um grande cientista, né, essa palavra cientista virou uma palavra coringa, né, que diz que tem alguma coisa errada na Bíblia. Aí, lógico, as pessoas já usam aquele pretexto para se livrar desse Deus que eles chamam de opressor. E aqui o mesmo aconteceu com Santo Agostinho. Foi atraído por essa doutrina e que afirmava ter descoberto contradições nas Sagradas Escrituras. E, como eu já tinha dito isso antes, né, era uma filosofia sem vínculo com a fé. Acima de tudo, pela esperança de encontrar em sua doutrina uma explicação científica da natureza e seus fenômenos mais misteriosos. Olha só, mais uma tentação diabólica, né? O maniqueísmo, ele seduzia por dizer ter uma explicação sobre todas as coisas, né? Uma explicação científica da natureza e de todos os seus fenômenos misteriosos. Muito parecido com o materialismo ateísta que vivemos nos dias de hoje, onde basta um cientista dizer que tem explicação para certas coisas e todo mundo acredita. Se você observar, isso lembra muito o Jardim do Éden, né? É a divinização da razão humana. Ora, se o homem compreende todas as coisas, logo o homem é um ser divino. Ele tem uma inteligência divina. Que o único ser onisciente que sabe de tudo é Deus. Mas os maniqueus apresentavam essa sedução também.
de que descobriam cientificamente todos os fenômenos, até os mais misteriosos. É a tentação da serpente diabólica lá no Éden. Sereis como deuses. É a divinização da razão humana, também muito presente hoje em dia, né? Onde o racionalismo ateu e materialista se coloca nessa posição. A mente indagadora de Agostinho era entusiasta das ciências naturais e os maniqueístas declaravam que a natureza não escondia segredos do Fausto, seu médico. Além disso, sendo torturado pelo problema da origem do mal, ele tinha essa indagação, né, a origem do mal, a explicação da origem do mal. Agostinho, por falta de solução dessa indagação, reconheceu um de dois princípios. Na verdade, ele reconheceu um conflito de dois princípios. E então, novamente, havia um encanto muito poderoso na irresponsabilidade moral resultante de uma doutrina que negava a liberdade e atribuía a comissão do crime a um princípio externo, ou seja, mais um truque diabólico, né? Se você pratica o mal, a culpa não é sua. A culpa é de uma situação externa a você. Se você é ladrão, a culpa não é sua, você é ladrão porque você é pobre, porque o sistema lhe criou assim, porque o capitalismo lhe fez desigual aos ricos. Se você mergulha no pecado do alcoolismo, no vício do alcoolismo, a culpa não é sua, você é um doente. O alcoolismo é uma doença. A mesma coisa, se você se entrega ao pecado de comer e beber em excesso, ao pecado da gula, não, você é um doente, você tem tal coisa desregulada. Ou seja, é a negação da culpabilidade da pessoa. Quando a pessoa se convence de que ela não tem culpa, mais entregue ao pecado ela vai ficar. Uma vez conquistado por essa seita, Agostinho se dedicou a isso com todo o ardor de seu caráter. Leu todos os seus livros, adotou e defendeu todas as suas opiniões. Seu furioso proselitismo, né, que ele era um homem intelectual e ativo, seu furioso proselitismo levou a erro seus amigos Alípio e Romero. E aí vem a consequência do erro, né? A gente não vai no erro sozinho, a gente ajuda na perdição de várias outras pessoas. De Alípio, que levou dois amigos dele, Alípio e Romeno, seu mecenas de Tagaste, amigo de seu pai, que estava pagando as despesas dos estudos de Agostinho. Agostinho também levou esse amigo de seu pai, que custeava seus estudos, ao erro da heresia. Foi durante esse período maniqueísta que as faculdades literárias de Agostinho alcançaram seu pleno desenvolvimento, e ele ainda era estudante em Cartago quando abraçou o erro. Seus estudos terminaram. Ele deveria, no devido tempo, ter entrado no fórum litigioso, ou seja, seguir a carreira que ele tinha combinado com o pai, mas ele preferiu a carreira de letras, e ele retornou a Tagaste para ensinar gramática. O jovem professor cativou seus alunos, um dos quais, Alípio, pouco mais jovem que seu mestre, relutante em deixá-lo depois de segui-lo no erro, foi batizado com ele em Milão, tornando-se bispo em Tagaste, sua cidade natal. Ou seja, Alípio, amigo de Agostinho, também virou bispo em Tagaste. Mas Mônica, mãe de Agostinho, católica fervorosa, deplorou profundamente a heresia de Agostinho e não o teria recebido em sua casa, nem mesmo em sua mesa. Mas, pelo conselho de um bispo santo que declarou que o filho de tantas lágrimas não poderia perecer, pois Santa Mônica, né, assistindo a vida não só depravada de Agostinho nos costumes, como depravada na religião, ela chorou muito pela conversão, chorou e orou muito pela conversão de Agostinho. E um santo bispo deu esse conselho a ela, para ela não desistir dele,
pois Deus não ia deixar de converter um filho de tantas lágrimas, se referindo a ela. Logo depois, Agostinho foi para Cartago, onde continuou a ensinar retórica. Seus talentos brilhavam ainda melhor nesse estágio. E por uma busca infatigável das artes liberais, seu intelecto atingiu sua plena maturidade. Foi nesse momento de intoxicação literária, quando ele havia acabado de concluir seu primeiro trabalho sobre estética, que ele começou a repudiar o maniqueísmo. Mesmo quando Agostinho estava em seu primeiro fervor, os ensinamentos de Mani haviam estado longe de aquietar a sua inquietude, e embora ele tenha sido acusado de se tornar um sacerdote dessa seita, ele nunca foi iniciado ou numerado entre os eleitos, mas ele permaneceu auditor, ou seja, apenas um aluno, apenas alguém que recebe ensinamentos, o menor grau da hierarquia entre os maniqueus. Ele mesmo dá a razão de seu desencantamento. Santo Agostinho explica porque ele se desencantou do maniqueísmo. Primeiro de tudo, houve a temerosa depravação da filosofia maniqueísta. Eles destrói tudo e nada constrói. Muito similar a toda falsa doutrina, ela é assim. Ela ataca a verdadeira fé, que é a religião católica, mas não apresenta nada construtivo. Basta você observar o protestantismo. Que sociedade foi criada pelo protestantismo? Nenhuma. Eles só desfaziam o que o católico faz, o que é toda a construção civilizatória que o católico faz. Protestantismo, se você observar, é só a negação da fé católica. A igreja diz que é, eles dizem que não é. Mas não apresenta nada, um atributo novo. O mesmo o espiritismo, que só existe para negar a fé católica. E Agostinho ele falava isso dos maniqueus, eles destroem tudo e nada constrói. Então a terrível imoralidade, em contraste com a afetação da virtude, a fraqueza de seus argumentos também em controvérsia com os católicos, quando os maniqueus debatiam com católicos, a argumentação dos católicos sempre eram bem superiores a dele, e isso fazia com que Agostinho não cedesse totalmente ao maniqueísmo, né? Para cujos argumentos bíblicos sua única resposta foi: as escrituras foram falsificadas. Ou seja, diante da falta de argumento, os maniqueus diziam que as escrituras são falsas, foram falsificadas. Muito parecido com os pseudocientistas de hoje, né? Só faz acusar que a Sagrada Escritura é falsa. Mas pior que tudo, ele não encontrou ciência entre eles. Ciência no sentido moderno da palavra. Aquele conhecimento da natureza e suas leis que eles haviam prometido a ele. Aquilo que eu já tinha falado aqui anteriormente, né? Santo Agostinho, ele foi seduzido pelo maniqueísmo porque ele queria uma explicação humana para todos os fenômenos. Quando ele os questionou sobre os movimentos das estrelas, nenhum deles poderia responder. Apenas falava: espere por Faustus, disseram eles. Ele vai explicar tudo para você. Fausto de Mileve era o célebre bispo maniqueu. E finalmente ele chegou a Cartago. Agostinho o visitou e questionou e descobriu em suas respostas o retórico vulgar, a absoluta estranheza a toda a cultura científica. O feitiço foi quebrado e, embora Agostinho não tenha abandonado imediatamente a seita, sua mente rejeitou as doutrinas maniqueístas. A ilusão durou 9 anos. Percebam que ele ficou bastante tempo preso a essa seita. Mas a crise religiosa desta grande alma só deveria ser resolvida na Itália sob a influência de Ambrósio. Em 383, Agostinho, aos 29 anos, cedeu à atração irresistível que a Itália tinha sobre ele. Olha só como é a questão da providência divina, né? Ele foi para a Itália, um país que ele venerava, ele gostava daquele país. E foi para lá. Mas sua mãe suspeitou de sua partida e tentou evitar. Relutou tanto em se separar dele, tinha medo, né, dos caminhos que ele pudesse trilhar e dos erros que ele poderia vir a seguir.
que ele recorreu a um subterfúgio, né, e ele embarcou na calada da noite, meio que fugiu para a Itália sem que a mãe soubesse. Ele acabara de chegar a Roma quando ficou seriamente doente. Ao se recuperar, ele abriu uma escola de retórica, mas ficou revoltado com as falcatruas dos alunos, né, que descaradamente o defraudaram de suas mensalidades. E ele solicitou uma cátedra vaga em Milão, obteve-a e foi aceito pelo prefeito Símaco. Tendo visitado o bispo Ambrósio, o fascínio pela bondade daquele santo o induziu a se tornar um frequentador regular de suas pregações. Aí a importância de ter um bom bispo, né? Aquele bispo, a bondade e a formação doutrinária de Ambrósio serviu como um brilho que atraiu ali Agostinho. E ele passou a frequentar aquelas pregações do bispo. No entanto, antes de abraçar a fé, Agostinho passou por uma luta de 3 anos durante a qual sua mente passou por várias fases distintas. A princípio, ele se voltou para a filosofia dos acadêmicos com seu ceticismo pessimista. Então, a filosofia neoplatônica inspirou um genuíno entusiasmo. Em Milão, mal lera certas obras de Platão, e mais especialmente de Plotino, antes que a esperança de encontrar a verdade o alcançasse. Ou seja, mais uma vez, ele encontra certos obstáculos que vão impedindo dele chegar ao conhecimento da verdade, da beleza de Jesus Cristo. Aparecem novas filosofias, agora Platão e Plotino, antes dele chegar ao verdadeiro, à integralidade da fé católica de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ele começou a sonhar que ele e seus amigos poderiam levar uma vida dedicada à busca por ela, uma vida purgada de todas as aspirações vulgares, de honrarias, de riquezas ou prazeres, e com o celibato por seu domínio. Mas foi apenas um sonho, suas paixões ainda o escravizavam. Mônica, que havia se juntado a seu filho em Milão, convencera-o a se tornar o prometido, ou seja, convenceu a noivar, a ser noivo, né? Prometido é isso. Mas a sua noiva prometida era jovem demais, e embora Agostinho tenha deixado a mãe de Adeodato, aquela lá, a primeira mulher que ele viveu junto em fornicação, Adeodato é o nome do filho, seu lugar foi preenchido por outra. Assim ele passou por um último período de luta e angústia. Finalmente, através da leitura da Sagrada Escritura, olha só, a liberdade dele veio através da leitura da Sagrada Escritura, a luz penetrou em sua mente. Logo ele possuía a certeza de que Jesus Cristo é o único caminho para a verdade e salvação. Ou seja, essa leitura das Sagradas Escrituras ativou toda aquela semente que a mãe dele já havia plantado desde lá de quando ele era criança. Finalmente, logo ele possuía essa certeza, né, de Jesus Cristo, depois de ler as Escrituras. E uma entrevista com Simplicianus, o futuro sucessor de Santo Ambrósio, que contou a Agostinho a história da conversão do célebre retórico neoplatônico Vitorino. Ou seja, Vitorino era como Santo Agostinho, também gostava da filosofia de Platão. E se converteu também para o cristianismo. Então, ao saber dessa história, né, essa história da conversão, olha aí mais uma vez a providência divina. Vitorino, que era um grande neoplatônico, assim como Platão, como Agostinho, se converteu. E essa conversão acabou preparando o caminho para o grande golpe da graça que, aos 33 anos de idade, o feriu no Jardim de Milão, setembro de 386. Ou seja, Santo Agostinho ele já havia sido tocado pela leitura das Sagradas Escrituras e ficou sabendo da conversão desse Vitorino, que, assim como ele, também era um grande simpatizante do neoplatonismo. E isso foi o golpe de misericórdia. Você vê como
A história de Santo Agostinho deixa bem claro a providência divina guiando a nossa vida, né? Desde que ele fugiu para a Itália e já conheceu Santo Ambrósio. E aí o sucessor de Santo Ambrósio, que foi Simplicianus, que relatou a ele a conversão de Vitorino. E poucos dias depois, Agostinho, estando doente, aproveitou as férias de outono e, renunciando à sua cátedra, foi com Mônica, a Deodato, seu filho, e seus amigos para Cassisiacum, a propriedade rural de Verecundos. E ele foi lá para esse Cassisiacum para dedicar-se à verdadeira filosofia, que para ele era agora inseparável do cristianismo. A conversão dele veio em setembro de 386. Aí vem o segundo período de vida dele, da conversão ao episcopado, né? Que foi de 386 a 395, quando ele foi sagrado bispo. Agostinho gradualmente se familiarizou com a doutrina cristã e, em sua mente, a fusão da filosofia platônica com os dogmas revelados estava ocorrendo. A lei que governou essa mudança de pensamento tem sido frequentemente mal interpretada, né? Porque hoje tem muita gente que acusa Santo Agostinho de ser uma espécie assim ainda, né, como se ele fosse um platônico. Acusam ele de ser adorador de uma filosofia pagã. Isso é uma imprecisão, né? Muita gente gosta de fazer essa acusação por maldade. Mas vamos prosseguir e explicar melhor. A solidão de Cassisiacum realizou um sonho há muito acalentado. Em seus livros contra os acadêmicos, Agostinho descreveu a serenidade ideal dessa existência, estimulada apenas pela paixão pela verdade. Ele completou a educação de seus jovens amigos, agora por leituras literárias em comum, agora através de conferências filosóficas às quais ele às vezes convidava Mônica, e os relatos dos quais, compilados por uma secretária, forneceram a base do livro que ele veio a escrever, né, que foram diálogos. Licêntios, em suas cartas, recordaria mais tarde essas deliciosas manhãs e noites filosóficas nas quais Agostinho costumava desenvolver as discussões mais importantes dos incidentes mais comuns. Os temas favoritos de suas conferências eram a verdade, a certeza contra os acadêmicos, verdadeira felicidade na filosofia, em Era uma Vida Feliz, a ordem providencial do mundo e o problema do mal, On Order, e finalmente Deus e a Alma, Siloques, sobre a imortalidade da alma. Aqui surge a curiosa questão proposta pelos críticos modernos. Agostinho era um cristão quando escreveu esses diálogos em Cassisiacum? Até agora ninguém duvidara disso. Os historiadores, confiando nas confissões, tinham acreditado que a retirada de Agostinho para a vila tinha como duplo objetivo a melhoria de sua saúde e sua preparação para o batismo. Mas, como já disse, certos críticos hoje em dia afirmam ter descoberto uma oposição radical entre os diálogos, obra de Agostinho, filosóficos, composto nesse retiro, e o estado de alma descrito em Confissões. Eles querem dizer que são obras contraditórias. Um escritor chamado Arnac, ao escrever sobre as confissões de Agostinho, ele alega que esse Arnac alega que Agostinho, ao escrever a obra Confissões, deve ter projetado no recluso de 386 os sentimentos do bispo de 400. Outros vão mais longe e sustentam que os reclusos da vila milanesa não poderia ter sido de um coração cristão, mas de um platonista. E que a cena no jardim era uma conversão não ao cristianismo, mas à filosofia. A fase genuinamente cristã começara apenas em 390.
Ou seja, os críticos dizem que só em 390 Agostinho de fato assumiu uma filosofia realmente cristã. Mas essa interpretação dos diálogos não pode resistir aos próprios fatos e aos próprios textos. Quem lê o livro Diálogos admite-se que Agostinho recebeu o batismo na Páscoa de 387. E quem poderia supor que era para ele uma cerimônia sem sentido? Ele se batizou, é fato, não há o que negar. Assim também como se pode admitir que a cena no jardim, o exemplo dos reclusos, a leitura de São Paulo, a conversão de Vitorino, os êxtases de Agostinho na leitura dos Salmos com Mônica foram todos inventados após o fato. Tudo isso são fatos que aconteceu, que mostra que de fato ele já era um cristão formado. Novamente, como foi em 388 que Agostinho escreveu seu belo pedido de desculpas sobre a santidade da Igreja Católica, como é concebível que ele ainda não fosse cristão naquele dia? Ele se retratou por duvidar desse período, por um período ele duvidar da santidade da Igreja. Para resolver o argumento, no entanto, é necessário apenas ler a obra Diálogos. Eles são certamente uma obra puramente filosófica, uma obra da juventude também, não sem alguma pretensão, como Agostinho ingenuamente reconhece em Confissões. No entanto, eles contêm toda a história de sua formação cristã. Já em 386, o primeiro trabalho escrito em Cassiciácon nos revela o grande motivo subjacente de suas pesquisas. O objetivo de sua filosofia é dar à autoridade o apoio da razão. Isso que é uma verdadeira filosofia. Você analisar a fé de forma racional. E era isso que ele queria. E para ele a grande autoridade, aquela que domina todas as outras e da qual ele nunca desejou se desviar, é a autoridade de Cristo. Ele apenas queria dar uma luz racional à própria autoridade de Cristo. E se ele ama os platonistas, é porque ele conta com encontrar entre eles interpretações sempre em harmonia com sua fé. Ou seja, como a filosofia de Platão é uma filosofia elevada, então ele queria usar a filosofia não como um fim em si mesma, mas como um instrumento de dar mais sentido à fé cristã. Era isso que Santo Agostinho, foi isso exatamente que Santo Agostinho fez. Para ter certeza, essa confiança era excessiva, mas permanece evidente que nessa obra Diálogos é um cristão e não um platonista que fala. Ele nos revela os detalhes íntimos de sua conversão, o argumento que o convenceu, um deles, a vida e a conquista dos apóstolos, seu progresso na fé na escola de São Paulo, suas deliciosas conferências com seus amigos sobre a divindade de Jesus Cristo, ou seja, todo o assunto que Agostinho abordava era assunto cristão. As maravilhosas transformações que operaram em sua alma pela fé, até mesmo para aquela vitória sobre o orgulho intelectual que seus estudos platônicos haviam despertado nele. Ou seja, ele reconhece que os estudos platônicos, uma filosofia nela mesma, apenas exaltou seu próprio orgulho. E isso só melhorou quando ele viu que a função da filosofia, ela não existe para si mesma, mas para dar um apoio moral à autoridade de Jesus, da doutrina de Jesus Cristo. E finalmente o gradual acalmar de suas paixões e a grande resolução de escolher a sabedoria como seu único cônjuge, como está na obra também de Silóquios. Agora é fácil apreciar em seu verdadeiro valor a influência do neoplatonismo na mente do grande doutor africano. Seria impossível para qualquer um que tenha lido as obras de Santo Agostinho negar a existência dessa influência. No entanto, seria também um grande exagero dessa influência fingir que em qualquer momento ele sacrificou o Evangelho para exaltar Platão. Isso também é falso. O mesmo crítico erudito assim sabiamente conclui seu estudo. Falando aqui de um crítico de Agostinho que no final ele conclui: portanto, enquanto sua filosofia
concorda com suas doutrinas religiosas, ou seja, não tem oposição da filosofia com a religião. Santo Agostinho é francamente neoplatônico. Assim que surge uma contradição, ele nunca hesita em subordinar sua filosofia à religião, a razão para a fé, ou seja, o devido ordenamento. A filosofia para a religião, a razão para a fé. Ele era, antes de tudo, um cristão. As questões filosóficas que ocupavam sua mente constantemente se achavam cada vez mais relegadas a segundo plano. Mas o método tinha seus perigos. Por isso, buscando a harmonia entre as duas doutrinas, ele pensou facilmente demais em encontrar o cristianismo em Platão ou o platonismo no Evangelho. Mais de uma vez, em suas retratações e em outros lugares, ele reconhece que nem sempre evitou esse perigo. Ou seja, ele reconhece que é um perigo querer abordar a filosofia com um fim em si mesma, né? Sem direcionar para o cristianismo. Ele admite que ele correu esse perigo. Assim, ele imaginou que no platonismo ele descobriu toda a doutrina da palavra e todo o prólogo de São João. Ele também desautorizou um bom número de teorias neoplatônicas que inicialmente o haviam enganado, ou seja, ele se enganou com certas doutrinas neoplatônicas e renegou elas. Principalmente a tese cosmológica da alma universal, ou seja, que o mundo é um grande animal que é regido por uma única alma. Essa doutrina de Platão ele refutou. Como se existisse, ele refutou, né, que existe uma alma para todos, né? E censurou. Ele não só refutou, como censurou os platonistas que sustentavam isso. Ele rejeitou os pontos fundamentais, né, e aderiu nisso ao cristianismo. Primeiro, o grande mistério, o Verbo se fez carne, e depois, amor, repousando sobre a base da humildade. Foi nessa graça divina que Agostinho buscou no batismo cristão. No início da quaresma de 387, ele foi para Milão e, com Adeodato e Alípio, ocupou o seu lugar entre os competentes, sendo batizado por Ambrósio no dia de Páscoa, ou pelo menos durante o período pascal. Foi nessa época que Agostinho, Alípio e Evódio resolveram se retirar para a solidão na África. Agostinho, sem dúvida, permaneceu em Milão até o outono, continuando suas obras sobre a imortalidade da alma e sobre a música. São duas obras dele. Até que se acham nesses livros recentes aí de patrística. No outono de 387, ele estava prestes a embarcar em Ostia, quando Mônica foi convocada desta vida. Foi o falecimento de sua mãe. Em toda a literatura não há páginas de sentimento mais requintado do que a história de sua santa morte e a dor de Agostinho. Agostinho permaneceu vários meses em Roma, principalmente engajado em refutar o maniqueísmo. Depois partiu para a África, após a morte do tirano Maximus, em agosto de 388, e depois de uma breve estada em Cartago, retornou à sua Tagaste nativa, sua terra natal. Imediatamente depois de chegar lá, ele desejou levar a cabo a ideia dele de uma vida perfeita e começou vendendo todos os bens e dando os rendimentos aos pobres. Então ele e seus amigos se retiraram para a sua propriedade, que já havia sido alienada, para levar uma vida comum na pobreza, na oração, no estudo das letras sagradas. Livro das 83 questões. O livro das 83 questões é o fruto das conferências realizadas neste retiro, em que ele também escreveu De Gênese contra Maniqueus, De Magistros e De Vera Religione. Agostinho, no início, ele não pensou em ingressar no sacerdócio e, por medo do episcopado, fugia das cidades em que era necessária uma eleição. As pessoas viam nele, né, um sacerdote, e ele fugia. Um dia, tendo sido convocado a Hipona por um amigo cuja salvação estava em jogo,
Ele estava orando em uma igreja quando o povo de repente se reuniu ao redor dele, aplaudiu e implorou a Valério, o bispo, que o levasse ao sacerdócio. Apesar de suas lágrimas, Agostinho foi obrigado a ceder às suas súplicas e foi ordenado em 391. O novo sacerdote considerou sua ordenação como uma razão adicional para retomar a vida religiosa em Tagaste, e Valérius aprovou completamente que ele colocasse alguma propriedade da igreja à disposição de Agostinho, permitindo-lhe estabelecer um mosteiro no segundo que ele fundara. Seu ministério sacerdotal de 5 anos foi admiravelmente frutífero. Valério pedira-lhe que pregasse, apesar do deplorável costume que na África reservava esse ministério aos bispos. Agostinho combateu a heresia, especialmente o maniqueísmo, e seu sucesso foi prodigioso. Fortunato, um de seus grandes doutores, Fortunato era um dos grandes doutores do maniqueísmo, da heresia, que Agostinho havia desafiado em uma conferência pública, ficou tão humilhado com sua derrota que fugiu de Hipona. Agostinho também aboliu o uso de realizar banquetes nas capelas dos mártires. Participou em 8 de outubro de 393 do Concílio Plenário da África, presidido por Aurelius, bispo de Cartago, e, a pedido dos bispos, foi obrigado a proferir um discurso que em sua forma completa posteriormente se tornou o Tratado de Fide et Symbolo. Vamos ver aqui. Como bispo de Hipona, foi de 396 a 430, onde ele já está idoso, enfraquecido pela velhice, quer dizer, Valérius, seu bispo, enfraquecido pela velhice, obteve a autorização de Aurelius, que era o arcebispo primaz da África, para associar Agostinho a si mesmo como coadjutor. Agostinho teve que se resignar à consagração nas mãos de Megálios, primaz da Numíbia. Ele tinha então 42 anos e ocuparia a sede de Hipona por 34 anos. O novo bispo entendeu bem como combinar o exercício dos seus deveres pastorais com as austeridades da vida religiosa. E, embora tenha abandonado o seu convento, a sua residência episcopal tornou-se mosteiro onde viveu uma vida comunitária com seu clero e se obrigou a observar a pobreza religiosa. Vamos ver aqui mais, Deixa eu me encontrar aqui no texto. Aqui ressalta que Agostinho ele era, acima de tudo, defensor da verdade e pastor das almas. Suas atividades doutrinárias, cuja influência estava destinada a durar tanto quanto a própria igreja, eram múltiplas. Ele pregava frequentemente, às vezes por 5 dias consecutivos, seus sermões inspirando um espírito de caridade que conquistava todos os corações. Ele escreveu cartas que se espalharam através do mundo, então conhecido suas soluções dos problemas. Ele imprimiu seu espírito em diversos concílios africanos, nos quais ele ajudou, como os de Cartago, o concílio de Mileve, e finalmente lutou incansavelmente contra todos os erros. Relacionar essas lutas era interminável, portanto, devemos selecionar apenas as principais controvérsias doutrinárias que viveu o bispo de Hipona. Contra o maniqueísmo e o problema do mal, como já falei anteriormente, Mesmo ele depois de bispo, ele continuou a lutar contra o maniqueísmo. Depois que o zelo de bispo foi o mesmo desde a época de seu batismo, e
assumiu uma forma mais paternal sem perder seu ardor primitivo. E ele dizia que aqueles que se enfurecem contra nós não sabem com que custo amargo a verdade é alcançada. Quanto a mim, eu deveria mostrar-lhe a mesma paciência que meus amigos tinham comigo quando eu era cego, vagando em suas doutrinas. Entre os eventos mais memoráveis que ocorreram durante esta controvérsia foi a grande vitória conquistada em 404 sobre Félix, um dos eleitos dos maniqueus, e o grande doutor da seita. Ele estava propagando seus erros em Hipona e Agostinho o convidou para uma conferência pública, cuja edição necessariamente causaria grande agitação. Félix declarou-se vencido, abraçou a fé e, junto com Agostinho, ensinou os atos da conferência. Olha só, ele converteu aquele que estava com o coração duro no erro. Em seus escritos, Agostinho refutou sucessivamente Mani, o líder do maniqueu, o famoso Fausto, Secundino e cerca de 415. Esses são o nome dos homens, né? Mani, Fausto. Mani é o chefe dos maniqueus, né? E os bispos famosos, né? O Félix, que passou agora a ficar do lado dele, Fausto, Secundino, os priscilianistas, fatalistas que Paulo Osório havia denunciado a ele. Tudo isso são os erros que ele combateu ali na época dele. Um outro grupo de hereges chamado de jansenistas, que também afirmaram que Agostinho era inconscientemente um pelagiano e que ele depois reconheceu a perda da liberdade através do pecado de Adão. Os críticos modernos, sem dúvida pouco familiarizados com o complicado sistema de Agostinho e sua terminologia peculiar, foram muito mais longe. Chegaram até a acusar Santo Agostinho como vítima do pessimismo metafísico, inconsequentemente absorvido nas doutrinas maniqueístas. Agostinho ele rebate isso. Nunca, diz ele, a ideia oriental da necessidade e da eternidade do mal terá um defensor mais zeloso do que esse bispo. Nada é mais oposto aos fatos. Isso era o que eles acusavam Agostinho, né, de ser um zeloso defensor desses erros. Agostinho reconhece que ainda não entendeu como a primeira boa inclinação da vontade é um dom de Deus. Ou seja, até a nossa inclinação da vontade não é de nós mesmos, é uma inspiração divina. Ou seja, por nós mesmos nós não seríamos nada e nós não faríamos nada. Mas deve-se lembrar do que ele nunca se retratou de suas principais teorias sobre liberdade. Nunca modificou sua opinião sobre o que constitui sua condição essencial, isto é, o poder total de escolher ou decidir. Quem se atreveria a dizer que, ao revisar seus próprios escritos em um ponto tão importante, ele não tinha clareza ou percepção dessa sinceridade? Veio Santo Agostinho na controvérsia contra os donatistas. Tudo isso são heresias que aparecem ali na época, né? O cisma donatista foi o último episódio das controvérsias montanistas e novacianas que haviam agitado a igreja a partir do século II. Enquanto o Oriente estava discutindo sobre vários aspectos o problema divino e cristológico da palavra, o Ocidente, sem dúvida, por causa do seu gênio mais prático, assumiu a questão moral do pecado em todas as suas formas. O problema geral era a santidade da igreja. Poderia o pecador ser perdoado e permanecer em seu seio? Na África, a questão preocupava-se especialmente com a santidade da hierarquia. Os bispos da Numíbia, em 312, se recusaram a aceitar como válida a consagração de Caeciliano, bispo de Cartago. Porque existia uma dificuldade, né? É aquela tentação, né, de que porque eles praticaram erro, professaram ali algum tipo de heresia, professaram
alguma coisa contrária à fé, muitos acharam que esse Caeciliano não podia ser bispo. É uma controvérsia, na verdade, né? Por causa dos erros, as pessoas achavam que ele não era digno de ser bispo. Também não é tão assim. As pessoas elas podem se regenerar de seus erros, assim como o próprio Agostinho foi um homem regenerado, né? E isso foi um motivo de cisma, né, entre uma boa parte dos bispos que não queria aceitar essa consagração de Caeciliano. Na época da chegada de Agostinho em Hipona, o cisma havia alcançado imensas proporções, tendo se identificado com tendências políticas. Talvez um movimento nacional contra a dominação romana. Em todo caso, é fácil descobrir nela uma tendência à vingança, que os imperadores tiveram que combater por leis estritas. A estranha seita conhecida como Soldado de Cristo assemelhou-se às seitas revolucionárias da Idade Média, em ponto de destrutividade fanática, um fato que não deve ser perdido de vista, se a severa legislação dos imperadores é para ser devidamente apreciado. A história das lutas de Agostinho com os donatistas é também a de uma mudança de opinião sobre o emprego de medidas rigorosas contra os hereges. A igreja na África, como eu citei ali acima no caso de Caeciliano, seguiu Agostinho nessa mudança, né? Antes eles eram irredutíveis, eles não aceitavam de forma nenhuma que uma pessoa que já defendeu heresia fosse um bispo. Mas o próprio Agostinho é um exemplo dessa mudança, né? E ele trouxe essa mudança para a igreja lá na África. Agostinho ele inspirou várias medidas conciliatórias nos concílios africanos, né? E enviou representante aos donatistas para convidá-los a reingressar na igreja, ou pelo menos para instá-los a enviarem os representantes para uma conferência, ou seja, ele queria levar para o lado do debate. Ele acreditava que podia, com a argumentação, com a explicação da fé católica, trazer os hereges, nesse caso aqui já é os donatistas, de volta para a igreja, né, renunciando seus erros. Só que a loucura dos donatistas já exigia uma dura repressão, porque os donatistas eles não aceitavam em hipótese nenhuma abandonar o erro que eles seguiam, né? Quando o Santo Agostinho ele começou a tentar trazer eles de volta pacificamente, eles reagiram a princípio com silêncio, depois eles passaram a insultar e por último partiram para a violência física mesmo. O bispo de Calamé, amigo de Agostinho, escapou da morte apenas por pouco. O bispo de Bagaia ficou coberto de feridas horríveis e a própria vida de Santo Agostinho, o bispo de Hipona, foi várias vezes tentada. Então essa loucura dos donatistas exigiu já uma dura repressão, e Agostinho, testemunhando as muitas conversões daí resultante, aprovou leis rígidas desde então. Depois, por último, a gente aborda a controvérsia que Santo Agostinho ainda teve, né, contra os pelagianos, e foi daí que ele ganhou o título de Doutor da Graça, que foi uma batalha logo depois dos donatistas. Os pelagianos eles defendiam uma teologia que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana e a necessidade da graça divina para a salvação. Era como se o homem se bastasse, como se o homem sozinho, sem a graça de Deus, conseguisse ali a sua redenção.
E foi contra eles também que Santo Agostinho lutou. Pelagianismo porque o chefe dessa heresia seu nome era Pelágio. E também acontecia e também ocorreu isso lá na África, né? Essa batalha. Por fim, teve a luta de Agostinho contra o arianismo, que foi a última grande heresia, né, que apareceu já onde Agostinho já estava ali no final ali de sua vida. Ele já tinha passado ali já dos 60 anos. E ele lutou ainda mais contra essa heresia ariana. Então a vida de Santo Agostinho é uma vida fecunda e inspiradora. Mostra desde um período de um homem que teve uma formação católica na infância, abandonou a fé, se enveredou pelo caminho das heresias, da heresia, voltou à fé, não só entrou para o episcopado, você vê que ele chegou a ter até um filho de uma vida promíscua que ele teve, né? Chegou até a ter filho com uma mulher de forma pecaminosa. E terminou como um dos grandes doutores da igreja. Uma vida fecunda, uma vida inspiradora e que vale a pena quem puder ler o que Santo Agostinho nos ensina de catolicismo, é muito bom. É por isso que ele é um grande santo e é por isso que a igreja tem ele como uma referência de fé católica.